tudo bem? Então, nesse caso a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o processo de evolução. Vamos retomar alguns conceitos básicos, vou tentar ser breve, para que vocês consigam estudar um pouquinho melhor para a prova. Então, algo que vocês precisam relembrar sempre e pensar muito na palavra é a palavra de adaptação. Lembrando que tudo que a gente fala de evolução é quando eu tenho mudanças. E essas mudanças, elas são baseadas inicialmente em como as adaptações dos seres vivos são ocorridas com o passar do tempo. Então, essas adaptações, elas podem ser modificadas a partir de alguns processos, ou então elas podem ser intensificadas por outros. Então, existem algumas vertentes que definem como essa evolução vai acontecer. Então, quando a gente fala na estrutura dos seres vivos, a gente percebe que eles apresentam algumas características que são semelhantes e outras características que elas vão avançando com o passar do tempo e vão se modificando. Então, nós temos algumas semelhanças entre algumas espécies, em alguns grupos, e com o passar do tempo, essas características vão aumentando. É isso que a gente fala quando a gente percebe alguns nós na característica da evolução. Então, as características novas que vão surgindo é que são as estruturas que nós acabamos chamando de derivadas. Então, quando a gente fala do ser vivo, parece que ele é em linha reta, mas essa evolução nunca é em linha reta e ela sempre vai demorar muitos e muitos anos para acontecer. E essas mudanças, elas nunca acontecem do ser vivo, elas acontecem com uma população, um grupo de pessoas. Então, não é uma modificação do indivíduo. Então, nós temos as três teorias principais evolucionistas antes da teoria principal que nós utilizamos agora. Então, nós temos o fixismo, que fala que os seres vivos são imutáveis. Nós temos a estrutura a partir do lamarckismo, que fala que o ambiente, ele impulsiona as adaptações. Então, quer dizer que um ser vivo, ele se modifica de acordo com as necessidades do meio. Então, as características dele mudam. Então, a gente pode perceber que esses comportamentos, eles são de acordo com a mudança do indivíduo. Então, para Lamarck, tudo que a gente fala assim, mudou, usou, desenvolveu, criou, reutilizou, isso tudo são palavras que nos demonstram alguma ação do Lamarck. Quando a gente fala de Darwin, aí para o darwinismo, a gente já tem a seleção natural. No caso, a seleção natural, ela fala o seguinte, que uma característica, ela é selecionada favoravelmente e outra, ela é eliminada. Então, quer dizer que ela é selecionada de forma desfavorável. Então, aquele indivíduo que apresenta uma característica favorável, ele se mantém, deixa descendentes, e aquele que não apresenta essa característica favorável, ele é eliminado. Então, portanto, ele não deixa descendentes. Então, a estrutura de Charles Darwin, diferente de Lamarck, é que o indivíduo, ele tem uma característica que pode se adaptar àquele meio, se essa característica for favorável a ele. Então, a forma de entender essas duas estruturas da teoria, usando a mesma palavra, elas são diferentes. Então, aqui, quando a gente faz um comparativo de lamarquismo com darwinismo, a gente percebe que o ambiente, ele vai causar as transformações. E no caso de darwinismo, o ambiente seleciona quais transformações são viáveis e quais não são viáveis. E aí, quando a gente chega no neodarwinismo, que é a teoria sintética da evolução ou a teoria biológica da evolução, nós temos algumas questões que elas dominam o fator comum desse processo, que é a mutação, recombinação gênica, migração, seleção natural e deriva gênica. Eu recomendo que vocês leiam um pouquinho mais sobre cada um desses conceitos, porque se eu for colocar tudo isso no podcast, acho que vai ficar um pouquinho longo demais. E eu acho que o podcast não pode ficar tão longo, porque senão ele acaba ficando chato. Então, em relação a essas teorias, eu vou parar por aqui. E aí, na próxima estrutura, no próximo podcast, aí eu vou falar um pouquinho mais sobre as características de adaptação. Ok? Tchau, tchau.